E aí galera, beleza? Tem vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e sim, estão vazando tudo e agora vazaram um outro emulador. Na semana passada a gente viu que lançaram mais uma versão do Cemu vazada, né, do meio do desenvolvimento em alpha. E agora, por parte da equipe do Strato, vazaram uma nova build, corrigindo alguns problemas de Git. No caso, não é um vazamento e sim é uma compilação feita por uma outra pessoa a partir do repositório do Strato, que melhora algumas instruções da Git que acontece aqui dentro do nosso querido Strato, e com isso a gente consegue menor uso de memória RAM, por isso a gente vai testar aqui em um dispositivo bem fraquinho com 4 GB, consegue fazer alguns jogos que antes não abriam ou não eram executáveis dentro do nosso querido emulador, agora dá uma executada um pouquinho melhor, e que no geral busca trazer melhorias aqui para o nosso querido Strato. E como vocês podem ver galera, ele ainda vai estar com o ícone do Skyline, porque como vocês sabem, ou como muitos de vocês ainda não sabem, o Strato é meio que a continuação do Skyline, que o Skyline era um outro projeto de emulador de Switch do passado, que também morreu por quase as mesmas circunstâncias ali do Yuzu, porém a Nintendo não foi atrás deles, né? Os caras só decidiram encerrar o projeto antes da Nintendo chegar atrás deles. E assim, o Skyline realmente era muito bom para diversos celulares, principalmente para vocês aí que tem a sua GPU Mali, porém ele tem vários problemas para abrir diversos jogos, então vários jogos ainda não vão funcionar, como aqui o nosso Fifinha ou até mesmo Zelda. Tem jogos que não carregam aqui em GPUs Mali justamente aqui, porque é muito difícil, o GPU Mali geralmente utiliza mais memória RAM, então se você já tá limitado aí pelos seus 4 GB de memória RAM, talvez você não consiga abrir vários deles ainda, além de vários outros incontáveis bugs que não dá pra gente falar, porque o Skyline ainda estava numa fase de experimentação, enquanto o Yuzu já estava mais numa fase beta, né, com as suas coisas ainda sendo implementadas, porém no Yuzu dava pra você jogar a maioria das coisas sem você ter que se preocupar. Aqui dentro do Skyline a coisa é um pouquinho mais embaixo. Mas enfim rapaziada, falando aqui dessa build do Strato / Skyline vazada, né? Como vocês podem ver aqui na parte de cima superior dele, ele fala aqui Skyline 0.0.0 JIT nessa versão aqui diferente. E como eu falei pra vocês, isso daqui não é bem uma versão vazada, mas sim é uma versão com código vazada, que um outro desenvolvedor foi lá, buildou essa build aqui de testes, e que conseguiu alguns resultados bem interessantes que a gente vai poder ver nesse vídeo. Começando aqui os testes com o nosso querido Galaxy Z Flip 6, que tem o seu Snapdragon 8 Gen 3 e os seus 2 GB de memória RAM. Aqui eu vou estar utilizando a configuração sem o modo dock ligado, com o Performance Statistic ligado, e aqui também eu tenho o nosso driver, que é o Turnip R6 aqui, feito pelo Kinshi. E outro fator aqui também importantíssimo pra gente falar, é claro, você tem que travar a sua taxa de atualização do celular em 60 Hz, não importa em qual celular, tem que travar em 60 Hz, porque se você deixar a taxa de Hertz desbloqueada dentro do Skyline, o seu jogo vai ficar em uma velocidade muito alta, ok? Bom, como eu falei pra vocês, alguns jogos que não abriam no nosso falecido Skyline podem ser que comecem a abrir nessa nova versão. Então, um deles que eu tentei testar aqui dentro dessa versão foi, é claro, o nosso FIFA 23, que não abria de jeito nenhum dentro do Skyline. E aqui, galera, nessa nova build do Strato vazada, ele ainda não abre, ok? Ele vai carregar nessa parte e vai travar e não vai conseguir passar disso. Antes ele só crashava mesmo e saía dessa tela, agora a gente pode até ver que ele tá tentando passar disso e ele tá comendo um pouquinho ali de memória RAM, mas de repente ele trava e para de funcionar. Quer dizer, ele ainda tá funcionando aqui em segundo plano, ele só não consegue passar dessa tela. Então, infelizmente, essa nova build aqui do seu Skyline / Strato não vai passar disso. Para um joguinho leve como Pokémon Let's Go Eevee, rapaziada, pode ter certeza que se você tiver um celular intermediário com processador bom ali, você já vai conseguir jogar acima dos seus 30 FPS. E eu falo de intermediário com processador bom realmente, não vem falar um intermediário com Snapdragon 720, 725, esses aí vão rodar bem fraquinho, galera, porque já é um intermediário de gama baixa, então não esperem que vocês peguem 30 FPS numa velocidade tão boa quanto essa. Tô falando uma coisa ali mais ou menos do nível de um 870, 860, que sim, há alguns anos eram processadores top de linha, porém hoje em dia já não são, ok? A performance deles foi ultrapassada em muito assim, então é muito difícil falar que hoje em dia eles seriam top de linha, porque a performance deles já foi bem ultrapassada. Mas no geral, se você tiver um celular relativamente bom ali, com seus 8 GB de memória RAM e um bom processador, não importa se é um processador Snapdragon ou se é uma GPU Mali, vocês vão pegar sim os seus 30 FPS e vocês vão conseguir jogar de boa o seu querido Pokémon Let's Go Eevee. Lembrando que nem todos os Pokémons estão executáveis, o Pokémon Let's Go Eevee e o Pokémon Sword conseguem abrir aqui dentro do seu Skyline, porém
porém um Pokémon mais avançado como um Pokémon Scarlet da vida não dá pra você jogar. Super Mario Bros. Wonder, que era um jogo que antes a gente não conseguia executar em certas versões do nosso Skyline/Extrato, agora sim a gente tá conseguindo executar com uma performance boa e sem ter que fazer diversas configurações, galera. Então isso daqui realmente foi um improvement, porque antes em vários celulares ele simplesmente crashava, o 8 Gen 3 era um deles, Super Mario Maravilha que ele simplesmente não abria, e agora a gente tá conseguindo abrir e jogar o nosso Super Mario Bros. Wonder, ok? E é claro, com FPS ali relativamente bom, não fica fixos nos seus 60 FPS, mas é um FPS na volta ali dos seus 50, 53 FPS. O problema, é claro, ele vai estar recheado de erros e glitches gráficos, como vocês podem ver aqui pelo nosso personagem, né? Ele só fica ali com o rosto e praticamente a cabeça dele inteira com alguma cor, mas esse é o menor dos nossos problemas. Desde que dê pra gente jogar alguma coisa, rapaziada, eu não vejo nenhum problema para executar esse tipo de jogo. E um dos jogos que todo mundo esperava que abrisse dentro do Skyline algum dia, é claro, é o nosso querido Zelda Breath of the Wild ou até o Zelda Tears of the Kingdom. Aqui a gente já consegue entrar na nossa tela de boot do Zelda, que hoje aqui antes a gente não conseguia, e até a gente consegue carregar algum save. E a gente até pode ver um leve progresso sendo feito, com algumas coisas começando a ser renderizadas. Porém, galera, não dá pra gente jogar e dizer que tá jogável. Zelda Breath of the Wild ainda é um sonho bem distante aqui pro nosso Skyline/Extrato. Mas, pelo menos é bom que ver que algumas coisas estão sendo corrigidas e que dá pra gente começar a ter um leve semblante de jogo. Mas no mais, eu não vi nenhuma melhoria assim no FPS de vários outros jogos e praticamente a maioria tá a mesma coisa. Já testando aqui num celular com uma GPU Mali, igual o nosso querido Poco X6 Pro, a performance, se a gente for comparar com outros emuladores, como o Sudashi, um Yuzu, vai ser bem melhor para alguns jogos que são suportados. Como eu falei pra vocês, o Sudashi/Yuzu sempre suportam a maioria dos jogos e conseguem rodar eles com a melhor performance. Porém, o Skyline tem otimizações específicas que a GPU Mali se beneficia. Então, jogos que rodam, mas não rodam com uma performance tão boa no Sudashi, pode ser que rodem com uma performance muito melhor dentro aqui do seu Skyline/Extrato. E esse é um dos casos com o nosso querido Pokémon Let's Go Eevee, que roda completamente mal e bem mal otimizado dentro do Sudashi/Yuzu. E quando a gente vai finalmente testar ele dentro aqui do nosso querido Skyline/Extrato, como vocês podem ver, a performance é bem lisa. E o melhor, galera, como eu falei pra vocês, essa versão com Git aqui melhorado, ela tá utilizando bem menos memória RAM do que outras builds. Antes, nessa partezinha aqui, nessa exata mesma região, a gente tinha sim os nossos 30 FPS já, porém ele pegava tipo 3.700 a quase 4.000 megabytes de memória RAM, ou seja, quase 4 GB de memória RAM só de estar com o jogo aberto. E é uma coisa que, se a gente for comparar com processadores Snapdragon, isso não acontece. Isso acontece principalmente nas GPUs Mali, porque geralmente para alocar mais shaders e outras coisas, por deficiência da própria GPU Mali, eles sempre têm que alocar muito mais dentro da memória RAM e depois passar as informações para a GPU. Então é um processo muito mais complicado, muito mais longo de se fazer através aqui de GPUs Mali, mas como vocês podem ver, mesmo no Poco X6 Pro, a gente consegue uma performance muito fluida de 30 FPS numa resolução de 720p. A gente não precisa ficar diminuindo para 480, por exemplo, igual a gente fazia lá no Yuzu ou no Sudashi, e a gente ainda vai ter uma performance extremamente jogável acima dos 30 FPS. E a mesma coisa aqui num jogo como o nosso querido Pokémon Sword, que antes a gente rodava, sei lá, 15, 20 FPS dentro do nosso Sudashi/Yuzu, e aqui a gente já consegue rodar a 30 FPS constantes em 720p. Então, como vocês podem ver, galera, não é falta de performance das GPUs Mali, e sim é uma falta de otimização melhorada. E outro detalhe também é que, além de tudo isso, essa versão aqui também corrige aquele bug das nossas teclas. Então sim, na hora que a gente for colocar algum nome em algum personagem, dá pra gente utilizar o nosso teclado, então dá pra você colocar aqui o nome dos seus Pokémon, ou colocar o nome dentro de algum jogo que você queira colocar o seu nome, ok? E como vocês podem ver, ele volta a funcionar numa boa. Mas é claro que o maior dos destaques fica claro para os celulares de 4 GB de memória RAM, que antes a gente não conseguia executar literalmente a maioria dos jogos em 3D, principalmente aqui um Hades, o Pokémon Let's Go Eevee, Pokémon Sword, que era só a gente clicar e o jogo automaticamente crashava. Porém agora a gente consegue jogar o Pokémon Let's Go Eevee, não é claro numa performance muito boa, mesmo num dispositivo tão fraco de 4 GB de memória RAM.
Lembrando, galera, esse Anbernic aqui que eu tenho é um Anbernic RG 405M. Ele tem um processador Unisoc T618 e uma Mali G52. Então, assim, é um processador muito fraco junto com uma GPU relativamente fraca, quase intermediária. Aliado aos seus 4 GB de memória RAM, não era nem pra gente estar conseguindo abrir o nosso jogo tão qual estar executando ele de uma forma relativamente jogável, né? Eu sei que 14 FPS, 15 FPS não é o ideal, sem dúvidas, galera, mas estar executando esse jogo de uma forma igual a gente está executando dentro desse dispositivo é um completo absurdo de feito de trabalho, galera. E olha que eu deixei esse jogo aberto por tipo 15 minutos para saber se ele ia crashar nesses 4 GB de memória RAM e não, ele não crashou. Então uma coisa significa que o memory leak tá quase corrigido, a gente ainda sabe que tem memory leak dentro dessas builds, mas ele tá quase sendo corrigido. E é claro, o uso da sua memória RAM, num geral, foi muito mais otimizado. Dá para você jogar aqui dentro de um celular de 4 GB de memória RAM. Só que sim, infelizmente não vai ser isso para todos os jogos. Vocês podem ver aqui que o nosso querido Pokémon Let's Go Eevee, sim, esse aqui tá funcionando. A gente pode ver que dá pra gente capturar os nossos Pokémons e executar com uma performance relativamente jogável. Porém, sei lá, basta a gente ir para um jogo um pouquinho mais demandante, como o nosso querido Pokémon Sword. E aí, assim, ele chega até a compilar as shaders da onde a gente parou e tudo mais. Porém, galera, vai ser um pouquinho mais complicado de você executar um Pokémon Sword dentro desse. Porque com 4 GB de memória RAM e quase 3 GB sendo consumido só para renderizar os gráficos mais básicos, toda vez que a gente tentar entrar no nosso jogo, ele vai crashar. Olha só, ele consegue carregar aqui a nossa tela de loading, né? Mas toda vez que a gente aperta o nosso botão A para entrar realmente no nosso save, vocês podem ver, ele vai carregar, mas logo depois ele vai crashar por falta de memória RAM. Vocês ainda vão conseguir jogar os seus joguinhos mais leves aí, como o seu Hollow Knight ou alguma coisa desse tipo, e ainda com um pouquinho mais de performance do que a gente tinha em outras builds, galera. Esse Hollow Knight aqui, por exemplo, nesse mesmo aparelho, há builds atrás, né, do nosso Skyline, ou pelo menos na última build que o Skyline teve quando ele estava vivo ainda, ele pegava por volta ali dos seus 50, 40 FPS chorando. Aqui não, aqui a gente já tem uma experiência bem mais fluida e consistente na casa dos nossos 56, 55 FPS, sem tanto input lag, que é um bônus demais para esse tipo de aparelho. Vocês vão poder ver aí em todos os vídeos que eu fiz com esse aparelho, eu reclamava bastante do input lag que ele tinha para esses joguinhos, mesmo que mais simples, e aqui, rapaziada, a gente praticamente não sente nenhum input lag. Olha só, o comando é praticamente na mesma hora que eu mexo aqui o meu analógico, na hora que eu aperto o B aqui, seguro o B para ele pular mais alto. Então, sim, o comando foi muito melhorado, o tamanho aqui do input delay foi muito melhorado. Então sim, rapaziada, a gente realmente teve um grande boost de desempenho para jogar certas coisas aqui dentro do nosso Skyline com essa build vazada do extrato, né, galera? Então, como vocês podem ver, realmente a performance foi bem modificada e mesmo um aparelho mais basiquinho como esse consegue executar alguns jogos. Então, se você tiver um combo aí de um processador e uma GPU um pouquinho mais potente e pelo menos os seus 8 ou 6 GB de memória RAM, pode ser que você consiga jogar muito mais coisas do que eu aqui com 4 GB dentro de um dispositivo como esse. Mas como eu falei, ele ainda tem vários dos bugs originais lá do Skyline. Não é só porque é uma build do extrato vazada que vai estar tudo corrigido, galera. Isso daqui ainda mostra o início do desenvolvimento que o extrato tá tendo. Então a gente vai ter gráficos começando a renderizar e aí do nosso Breath of the Wild, vai ter coisas começando a rodar com os nossos 4 GB e é claro, algumas boas otimizações que vêm lá da época do Skyline para processadores MediaTek. Porém, galera, não dá pra gente confiar que esse projeto vai pra frente, tanto que essa build aqui foi vazada na semana passada e até agora a gente não tem nada de novidade sobre o projeto. Então eu não vou ficar aqui criando tantas esperanças pra vocês e falando que não, isso daqui é o novo emulador de Switch, mas que pelo menos essa build Git aqui dá pra você substituir aquela última versão do Skyline Edge ou aquela versão do Skyline dourado ou várias outras coisas aí que vocês podem testar. Ou até aquele Pine Emulator lá que eu trouxe uma vez, mas parece que a equipe meio que pulou fora desse projeto. No geral, galera, esse daqui foi o nosso querido novo extrato com essa build Git vazada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona esse vídeo favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.